Quantos acreditam aqui que a palavra ela tem poder? Amém? Realmente, as palavras elas têm poder. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Certa vez um conhecido, ele disse que gostaria de ter caspa. Isso mesmo, ele gostaria de ter caspa, né? Aquela escamação que tem na... Olha que coisa. E aí, ele falava que ele achava legal ter caspa, ele achava... É uma coisa bizarra, né? E ele ficava repetindo isso com as suas palavras. Eu queria ter caspa, eu queria ter caspa, eu queria... né? E, bom, acredite ou não, o que aconteceu? Ele, um belo dia, foi pentear o cabelo e viu que tinha algo ali, uma escamação na sua cabeça, né? E ele reparou que ele estava tendo caspa. Ele conseguiu o que queria, né? Mas agora ele possuía para ele algo que não era bom. Algo que não era bom para ele. Nem para ninguém, né? A gente quer se livrar da caspa, mas ele queria ter caspa. Então, através de uma simples pronúncia, através de um simples desejo, através de uma simples palavra que ele profetizou, que ele declarou, ele falou: eu quero ter caspas. Essa foi uma pequena ilustração para vocês, não muito agradável, mas só para que vocês possam ter o entendimento e para nos fazer pensar que se algo tão simples assim pode acontecer somente ao falar, imagina algo mais grave como eu quero que você morra. Agora eu peguei pesado, né? Eu quero que você morra. É uma palavra forte, é uma palavra pesada. E nós, meus irmãos, às vezes falamos tantas coisas sem pensar e depois ficamos até bravos, ficamos até ali revoltados porque acabam acontecendo e nós nem damos conta de que fomos nós mesmos que pedimos aquilo, que nós declaramos aquilo. Especialmente, isso acontece especialmente em momentos de raiva, em momentos de que nós podemos dizer tantas coisas que nós nos arrependemos mais tarde. E a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 10, o quão nós não sabemos controlar a nossa língua. Ao usarmos tanto para agradecer a Deus, como para xingar, para reclamar, para resmungar. No capítulo 1 de Tiago, versículos 19 e versículo 20, ele nos adverte, meus irmãos, que nós devemos estar prontos a ouvir e ao mesmo tempo em que devemos demorar para falar e ficar com raiva. Portanto, eu peço, e eu quero que vocês peçam a Deus que ajude a controlar em vossas falas. Pois é como dizem ao prender uma pessoa, né? Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Em vários casos de pessoas que Jesus curou, ele perguntou para elas o que queriam que ele fizesse. A palavra de Deus fala: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria que elas fizessem? O que elas queriam que ele fizesse? Certamente Jesus sabia sim. Jesus sabia que elas queriam a cura. Jesus sabia que elas queriam a libertação. Mas ele perguntou em diversas situações para que a pessoa proferissem com as suas palavras, num ato de fé, o milagre que elas estavam buscando. O que queres que eu te faça? A palavra de Deus, meus irmãos, em Romanos, capítulo 14, versículo 11,
está escrito que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Repare, não é somente toda pessoa saberá, mas toda língua confessará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus em Mateus 12:37 diz que Jesus, pelas nossas palavras, nós seremos justificados, e por ela mesma nós seremos condenados. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Diz assim, vou ler para vocês. Porque por tuas palavras será justificados, e por tuas palavras serás condenados. Meus irmãos, as nossas palavras têm poder. A minha palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Nós sabemos que no mundo celestial existe uma guerra espiritual entre os céus e a terra. E quando eu peço ao Senhor algo, quando eu falo com a minha boca, eu profetizo, Satanás fica sabendo. E aí Deus lá do seu trono manda a bênção vir para cada um de vocês. Mas no meio, Satanás, ele sabendo do que você quer, ele manda o diabo manda os anjos demoníacos para impedir que a sua bênção chegue até você. E aí é travada uma batalha espiritual. Satanás sabe de tudo aquilo que você fala. Ele não sabe o que você pensa, ele não sabe o que você sente, porque o único que sabe o que você pensa e o único que sabe o que você sente é Deus. Mas é importante que nós declaremos com as nossas palavras, com a nossa boca, palavras de bênção, palavras de vida. As nossas palavras, elas têm poder para curar e para ferir. Meus irmãos, às vezes uma palavra, ela pode matar uma pessoa. Às vezes uma palavra, ela pode destruir uma pessoa. Hoje nós acabamos de fazer aqui um ato, declarando bênção sobre a vida do Arthur. E aí, pais, às vezes os pais mal se dão conta disso e falam assim para o filho: você é um burro, você não sabe nada. Ao invés de declarar: meu filho, você não está entendendo, mas você é muito inteligente. Declarar bênçãos, declarar vida, não declarar palavras que vão matar. Sabe, eu já ouvi várias pessoas cheias de sonhos, falando assim: eu vou abrir um negócio. E aí, do lado a pessoa fala assim: eu já vi 3, 4 pessoas abrir esse seu negócio aí e não dá certo, falir. A pessoa está cheia de sonho, e às vezes através de uma palavra acaba matando o sonho dela, acaba destruindo o sonho dela. Nós temos poder em nossas palavras, mas nós não podemos usá-las de qualquer forma. Nós não podemos usar a nossa palavra para ferir, para machucar, para destruir ninguém. Nós temos que usar, nós como filhos de Deus, como servos do Senhor, como pessoas que anunciam a paz, pessoas que levam o evangelho da salvação, nós temos que transferir através das nossas palavras bênçãos e vida. Amém? A palavra do Senhor fala que eu tenho postado recorrentemente o livro de Provérbios. Eu tenho lido o livro de Provérbios, e Salomão, quando ele escreve lá em Provérbios,
ele nos traz muitos ensinamentos, muitas palavras boas, palavras de ensinamentos para a nossa vida. E em Provérbios, eu quero aqui mais uma vez falar sobre Provérbios. Provérbios capítulo 10, versículo 11, diz assim: a boca do justo é manancial de vida. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: a boca do justo é manancial de vida. Amém? A tua boca, vira para ele e fala assim: a tua boca é manancial de vida. Mas, olha só, continuação do versículo: mas a boca dos perversos mora a violência. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas. E de acordo com a palavra de Deus, não só no seu caráter e nas suas atitudes, mas também na forma de falar. Da boca do justo, meus irmãos, jorra vida, sai esperança, sai alegria, sai paz, sai tranquilidade, sai motivação, sai fé. Ou seja, palavras que vivificam, palavras que comunicam a sua vida espiritual e mesmo emocional. Agora, por outro lado, meus irmãos, a boca do ímpio, ela flui violências, palavras que ferem, palavras que matam, palavras que destroem, palavras que castigam, palavras que humilham, palavras que levam a pessoa a ficarem arrasadas. De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, a violência no lar não é só física, mas também verbal. E pior, é uma característica, meus irmãos, do comportamento do ímpio. Confirmando essa verdade, que palavras ferem ou curam, a Bíblia, ela ainda afirma, e vamos novamente ao livro de Provérbios 12, 18, diz assim: alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O que a ponta da espada faz? Fere, fura, mata. E o que a medicina faz? Cura. Alguém cuja tagarelice é como a ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Meus irmãos, as nossas palavras, elas possuem um poder maior do que nós conseguimos mensurar, do que nós conseguimos imaginar. Elas podem produzir vida ou morte. Novamente em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós precisamos ter cuidado com a forma de falar. Amém? Nós precisamos saber como falar. Existem diversas formas de falar a mesma coisa. Existem diversas formas de se falar a verdade. Aquela história que eu falei para vocês, da pessoa que falou: eu já vi 3 empresas abrir disso daí, desse ramo que você está falando aí, e as 3 faliram. A pessoa estava mentindo? Sim ou não? Não, talvez ele tenha visto mesmo 3 pessoas abrirem um negócio em um determinado ramo, e esses 3 negócios falirem. Mas existem outras formas de falar isso para a pessoa. Olha, meu irmão, eu já vi empresas nesse segmento abrirem e não durarem muito tempo, mas eu vou orar para que o seu negócio seja abençoado. Olha que palavra de vida.
palavra de esperança, palavra de motivação. Meu irmão, eu estarei orando para que você seja abençoado, que esse negócio prospere, que você possa empregar muitas famílias, que você possa ter grandes coisas. Embora não deu certo para ele, mas para você vai dar, porque você vai ser abençoado. Profetizar, profetiza, fala palavras de bênçãos. Quando nós oramos, meus irmãos, uns pelos outros, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que declarar. É tão bom andar com pessoas que têm palavras de bênção, né? Não é bom a gente estar com aquela pessoa que tem aquela energia boa. Ou você gosta de andar com aquela pessoa que anda com aquela nuvem em cima dela assim, ó céus, ó vida. Aí é na Harley. Ó, vai chover. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que havia uma profecia de que iria cair chuvas do céu. Ia cair. Havia um período de seca de mais de 3 anos naquele local. Me fugiu agora o profeta. Alguém me ajuda aí. 3 anos de chuva, 3 anos de seca. E aí, Elias, profeta Elias, lembrei. O Léo me lembrou. Profeta Elias falou assim: mas eu vou orar para que haja chuva. Eu vou orar para que haja bênção. Vai lá, olha lá fora. Aí foi lá o servo de Deus, olhou, não viu nada no céu. Voltou para orar. Vamos orar. Deus vai mandar chuva. Volta ele lá. Elias, eu não estou vendo um sinal de chuva, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou assim: este é o sinal de que vai chover. Palavra de bênção, palavra de profecia. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal de que vai chover. Deus vai fazer chover. Nós temos que acreditar. Tem gente, meus irmãos, que vê uma parede inteirinha branca, e às vezes há um ponto preto naquela parede. Onde ela vai prestar atenção? No ponto preto da parede. Não vai prestar atenção na parede branca. Vai prestar atenção apenas naquele pontinho. Pessoas negativas, pessoas para baixo. Eu quero que vocês saiam daqui, meus irmãos, profetizando: a minha vida será uma vida de bênção. Eu terei uma semana de vitória. Que você olhe na frente do espelho amanhã, a hora que acordar, que você fale assim: eu serei abençoado no dia de hoje. Eu terei um dia onde as portas se abrirão, porque Deus vai à minha frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Deus vai me abençoar em nome de Jesus Cristo. Declare, meus irmãos, sobre a sua vida. Declare, meus irmãos, sobre a sua família. Declare, profetize sobre eles. As suas palavras têm poder. Você tem a autoridade de Deus de declarar bênçãos, porque Deus está dentro de você. Nós precisamos, meus irmãos, ter o cuidado da forma como falar, da maneira, a maneira errada de falar, meus irmãos, não dará dano somente a quem nos ouve. O problema também nos atinge. A forma como nós falamos, ela também nos afeta. No livro de Provérbios, mostra que guardar a boca, as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir os lábios, falar demais, traz ruína para quem fala. Olha o que fala em Provérbios 13, 2 e 3. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas os desejos pérfidos é a violência.
o que guarda a boca conserva a sua alma, mas os que muito abrem os lábios, a si mesmo se arruína. Vocês já ouviram aquele termo, peixe morre pela boca? Porque come demais, né? E às vezes a pessoa ela se enrola porque fala demais. Eu vejo pessoas que fala da vida de um, fala da vida do outro, eu não sei qual que é a intenção, não sei qual que é a necessidade disso, mas eu não sei se ela quer ser simpática ou se é uma coisa que está dentro dela isso daí, mas ela acaba criando uma confusão tão grande porque fala demais. Guarda a tua boca. Há momentos, meus irmãos, em que o silêncio é a maior expressão da sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala. Na hora das emoções, meus irmãos, alteradas, nós devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí sim é inteligente falar, né? A palavra de Deus, em Provérbios 17, 27, fala assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. As Escrituras, meus irmãos, ainda nos revelam que falar do modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, traz maltrato ao íntimo, quebranta o espírito. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículos 2 e 4. E ainda em Provérbios capítulo 15, versículo 23, diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Amém? E quais são as consequências da nossa forma de falar? Sabe que a maneira de falarmos que nós adotamos, ela vai produzir consequências. A forma como nós falamos, ela produzirá consequências. A consciência desse fato pode até nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar, e assim nós evitarmos muitos transtornos e dissabores em nossos relacionamentos. Seja eles quais os níveis de relacionamento que for: irmão, amigo, marido e mulher, pai e filho. Em Provérbios 15, no primeiro versículo diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando alguém já está emocionalmente alterado, quando alguém já está nervoso, quando alguém já está bravo, a maneira branda de falar vai aplacar o seu sentimento, e de acordo com a palavra de Deus, vai desviar o seu furor. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes acontece de involuntariamente a gente acabar dando uma fechada em alguém no trânsito. Já aconteceu com alguém isso? Alguém que dirige aí? Eu já fechei algumas vezes as pessoas, sem querer. Às vezes não viu no retrovisor, e aí a pessoa passa do lado xingando e falando tal. E aí, se você der uma palavra dura, o que vai acontecer? Está aí feita a desgraça. Talvez a pessoa está armada, vai puxar o revólver, vai dar um tiro. E o que eu costumo fazer? Meu irmão, me desculpa, eu errei. Aí a pessoa já desarma na hora. Às vezes eu estou certo, a pessoa está errada. Eu falo:
me desculpa, estou sendo covarde? Não tem necessidade de eu discutir ali, não tem necessidade de eu brigar. Mas a palavra branda, o que ela faz? Ela vai desviar o furor. Quando alguém já está emocionalmente alterado, quando a pessoa já está nervosa, se você chegar também no mesmo nível de braveza com ela, vocês vão brigar, vai sair na mão, vai discutir. E eu vou dar um exemplo, outro exemplo. E eu acho que com a maturidade, né, com a idade, conforme a idade vai chegando, a gente vai aprendendo, né, a se relacionar com as pessoas, e aquele nosso ímpeto interno acaba sendo, né, controlado. E às vezes em casa a pastora Joyce vem nervosa, brava, e ela é brava, viu? A bichinha é brava. E ela vem pra cima de mim, e eu falo, se eu responder, tá feita a desgraça, né? O que eu faço? Tá certo, não, você tem razão. Não, você tem razão. Aí ela desarma, né? Ela fala, mas como assim? Eu falo, não, você tem razão. Você me perdoa? Ela fala, mas você não briga? Eu falo, não, eu vou brigar para quê? Você tem razão? Vou discutir. Aí, passa-se 1, 2 dias, eu falo, então, Joyce, vem cá, vamos conversar. Ela já está calma, já esqueceu, né? Já tinha razão. Então, porque se eu tentar justificar, se eu tentar falar ali na hora, ela não vai ouvir, porque a mente dela está focada na briga, está focada na confusão, ali na discussão. Então nós temos que aprender a se relacionar, temos que aprender a se comunicar. Outro dia a Ellen falou para mim, sabe, você é muito direto, né? Foi isso, né, Ellen, que você falou para mim. Você é muito direto, você tem que dar um rodeio para falar. E daquele dia em diante eu comecei a pensar um pouquinho melhor, né? Então às vezes eu não respondo, aí eu vou pensar, penso. Minha cabeça fica que nem uma maquininha, pensando. O que eu falo, o que eu deixo de falar, o que eu não falo. Porque talvez no momento ali, quando você fala algo, machuca. Vai incomodar, vai ferir. Então nós temos que aprender, meus irmãos. Nós precisamos aprender com a sabedoria bíblica, né? Bem como a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossa forma de falar. É por isso que em muitos casamentos a maior parte das tentativas de discutir a relação terminam em briga. As emoções já encontram-se carregadas. E para piorar, as palavras duras elas só aumentam aumenta a ira ali já represada dentro do cônjuge. E aí como eu disse, com a maturidade eu comecei a aprender, né, a desenvolver essa habilidade aí de discutir, ter uma DR, né? E eu procuro me conhecer, né, cada vez mais, procuro conhecer o meu cônjuge cada vez mais, saber qual que é o limite, até onde eu consigo ir, né, aonde eu tenho que recuar. E aí nós precisamos entender um pouco mais por que as mulheres se queixam tanto com os seus maridos sobre a forma de falar. Nós precisamos entender um pouquinho mais. A célebre frase, meus irmãos, não é o que você fala, e sim como você fala incomoda. Às vezes você pode falar a verdade, você pode falar o que você está sentindo, mas às vezes a forma como você fala incomoda.
Essa frase, ela é muito repetida aí pelas esposas, em todos os lugares. E é mais do que uma grande coincidência. Isso daí é um fato, realmente. O homem, ele é muito, às vezes, muito direto, muito... não tem aquela parte emocional aflorada que a mulher tem, né? Então acaba sendo impetuoso em falar determinadas coisas, discutir e não aceitar, e acaba a forma como falando, ferindo a esposa, ou vice-versa também, a mulher ferindo o seu marido. Às vezes eu já ouvi mulheres falando: ah, seu idiota, seu folgado, seu isso, seu aquilo. Mulheres falando palavras para os seus maridos, e maridos falando palavras que ferem, que machucam para as suas mulheres. Então, a forma de falar tem sido um grande problema para os relacionamentos, especialmente a forma de falar dos maridos, tá? Então aqui está o recado para os homens. Eu jogo no time de vocês, tá bom? Não estou do lado das mulheres, não. Mas nós temos que aprender, nós temos que entender e saber. Você quer ter um relacionamento saudável? Você quer ter uma vida tranquila? Quer ter uma vida feliz? Mude a sua forma de falar. Mude o seu jeito de agir com a sua esposa. Eu falo aqui, já falei algumas vezes, eu costumo falar que a mulher é que nem aquele transformador de 110 para 220. Vocês já viram o transformador? Você coloca lá a tomada 110, ela transforma e sai 220. Por que a mulher é assim? Quando você dá amor para ela, você dá 110, ela devolve 220 para você. É assim que funciona a mulher. Homens, se liga, fica esperto. Às vezes o homem fica brigando, discutindo, lutando contra a mulher, em vez de jogar do lado da mulher, ser uma parceira, ser um time. A mulher, ela tem algo sobrenatural que ajuda, que fortalece o homem, e o homem tem ali. Você sabe que o homem, enquanto ele não tem a tranquilidade, enquanto ele tem problema no seu lar, ele não consegue sair para trabalhar com a mente tranquila. Então, homem, cuide da sua mulher com amor, com carinho, e ela vai te dar todo o apoio, vai te dar toda a sustentação emocional sobre a sua vida. E aí você vai conseguir sair para trabalhar, e você vai ver que a sua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Não adianta ser excessivamente duro e exercitar ali direitos e opiniões. Muitas vezes, meus irmãos, as consequências das nossas falta de sensibilidade no falar, elas são desastrosas. Eu quero falar para vocês acerca dos efraimitas e a sua forma tempestivas de agir. E também sobre como dois líderes em Israel lidaram de forma tão diferentes com esses homens da tribo de Efraim. A primeira situação, meus irmãos, aconteceu com Gideão. Gideão, ele foi escolhido ali por Deus para lutar contra os midianitas, e logo depois de vencer os midianitas e trazer ali o livramento de Israel, os homens da tribo de Efraim, que eram homens impetuosos, homens valentes, eles reclamaram com ele por não ter sido convocado para a guerra. Mas Gideão abrandou eles com as suas palavras. Olha o que ele falou lá em Juízes, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Ele diz assim: então, os homens de Efraim lhes disseram: que é isso que nos fizeste, não nos chamando quando fosse pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu:
Que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Aí, a palavra de Deus fala: então a sua ira se abrandou para com ele quando falou essas palavras. Gideão falou assim: vocês fizeram muito mais do que eu fiz. Quem sou eu diante dos efraimitas? Mas, embora outra ocasião, Jefté, que era um dos juízes de Israel, ele teve que lidar com a mesma atitude dos efraimitas, a mesma situação. Porém, a sua maneira de falar e lidar com eles, com a questão, foi bem diferente da de Gideão. O resultado: uma tragédia nacional. Uma guerra civil que custou ali aproximadamente 42 mil pessoas morreram. Por causa que não soube falar. A forma como se comunicou. Então, isso daí está lá em Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler para vocês aqui. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon a Jefté. Por que passaste a combater contra os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Os efraimitas falando para Jefté. E aí, olha só o que eles falam, os efraimitas: queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhes Jefté: eu e meu povo tivemos grande contenda contra os amonitas, e quando vos chameis, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livrais, arrisquei a minha vida e fui ao encontro dos amonitas. E o Senhor nos entregou nas mãos, pois subiste vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esses lhe disseram: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E quando alguns dos fugitivos de Efraim diziam: deixai-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não sabia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E assim caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Por causa de uma discussão, por causa de uma palavra, por causa de uma palavra maldita, mal expressa. Gideão, meus irmãos, com a sua sabedoria, conseguiu abrandar ali o coração dos efraimitas e evitou derramamento de sangue. Jefté se viu na obrigação de se defender e sustentar o seu direito e causou um grande banho de sangue. No Novo Testamento, meus irmãos, nós vemos também situações que aconteceram semelhante. Nós vemos ali a inflexibilidade que trouxe grande dano à igreja de Jesus, separando ali dois gigantes do apostolado aos gentios, que era Paulo e Barnabé. Nos versículos 36 a 40 de Atos, capítulo 15, nos diz assim: decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos
por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor para ver como vão. Paulo dizendo a Barnabé. Ora, Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cecília, fortalecendo as igrejas. Aí nós vemos, meus irmãos, uma história onde Barnabé queria dar uma segunda chance a João Marcos. Uma vez que na primeira viagem missionária, ele havia ali desistido logo no começo. Paulo, por sua vez, acreditava que justamente por ter desistido, ele não poderia ir nessa segunda viagem missionária. Eu vejo gente, meus irmãos, advogando dos dois lados, a causa ali dos dois lados. Há quem defenda o coração de Barnabé, como quem acredita que nos outros há quem defenda a coerência de Paulo também, de que a viagem missionária não é brincadeira, e pelo comportamento errado na primeira viagem, Marcos ainda não estava pronto para a nova convocação. Agora eu vou falar o que eu acho. Eu particularmente vejo um pouco de razão em cada um. Mas a questão não é quem tem razão, trata-se de sensibilidade. Cada um foi flexível em seu posicionamento, pela discussão de quem seria ou não ajudando a mais. Eles perderam a principal companhia, a parceria que Deus havia gerado desde o início. Dividiram, porque não se entenderam, não foram flexíveis. Cada um queria ter a sua razão. Então, é preciso entender, meus irmãos, que num relacionamento vale mais do que ter razão na discussão. As palavras, elas são poderosas, portanto, leve a sério. Hoje pela tarde eu estava vendo um vídeo, a pastora Joyce estava vendo lá acho que no TikTok lá, um vídeo e era um casamento, e o juiz de paz perguntou para o noivo: Você fulano de tal, aceita fulana como legítima esposa? Ele sim, respondeu sem pensar. Aí ele foi para a mulher: Você fulana de tal, aceita seu marido como legítimo esposo? Ela: Não, sim. Aí todo mundo deu risada, né? Quis brincar. O juiz na hora falou assim: neste momento, pela lei número tal, nós não poderemos dar andamento no casamento. Você brincou, você disse não, depois você disse sim. Então, isso demonstra que você está em dúvida. Vamos remarcar o seu casamento, você pensa durante esse período, dê uma lavada nela. Trouxe prejuízo para ela, trouxe prejuízo para o marido, trouxe prejuízo para todos que estavam ali presentes, por uma palavra, brincadeira. As palavras são poderosas, meus irmãos. Tenha consciência disso. Que você saia daqui nessa noite declarando para o seu marido, fala assim: você será uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma pessoa que tem me feito feliz. Embora ele não tenha te feito feliz, mas declare isso para ele. Declare para o seu filho: você é uma bênção. Seu filho está dando trabalho, você fala assim: Deus vai transformar você. Você será uma bênção. Você será uma pessoa abençoada. Você vai trazer alegria para sua família. Você vai trazer
paz nesse lar, você vai ser grande na sua vida. Profetiza, meus irmãos, não fica de boca fechada. Você tem todo o poder, você tem toda a autoridade para fazer isso. Amém? A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aqui está, foi explicado para vocês nessa noite. Foi esclarecido para todos vocês. Você está sofrendo, meus irmãos? Declare. Profetiza. Bênçãos. O Senhor é um Deus que vai te abençoar. É um Deus que vai dar vida às suas palavras. É um Deus que vai trazer para você tudo aquilo que você declarar. Nós temos orado pelo ano de 2023, pelo projeto de vida, prosseguindo para o alvo. Nós temos orado. Hoje nós estamos no mês de novembro, penúltimo mês do ano. E cada dia que nós temos orado, cada dia que nós temos pedido para que Deus esteja abençoando a nossa vida, cada mês nós temos profetizado e nós temos declarado que a bênção do Senhor é sobre a nossa vida. Amém? Então, continue profetizando sobre a sua vida. Continue profetizando sobre o seu lar. Continue declarando palavras de bênção sobre o seu trabalho. Continue declarando palavras de vitória para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para os seus filhos, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, para todos aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo, declare bênção para a sua vida, pois as suas palavras têm poder.